Nos últimos dias, um cessar-fogo para uma troca de reféns entre Israel e Hamas esfriou um pouco o clima da guerra, que já matou 13.702 pessoas, sendo 1.402 israelenses e 12.300 na faixa de Gaza, onde 40% das vítimas eram crianças. Mas esse conflito tem gerado uma outra guerra muito mais silenciosa dentro dos estúdios glamurosos de Hollywood. No dia 21, a atriz Melissa Barrera foi demitida do novo filme da série de terror Pânico após defender em suas redes sociais a causa pró-Palestina. No mesmo dia, uma das mais importantes agências de Hollywood, a UTA, anunciou que não representaria mais a Sarah Sarandon, atriz vencedora de um Oscar, após um post dela pedindo orações pela Palestina e agradecendo a comunidade judaica que apoiava a causa. Mas a perseguição não se restringe às atrizes. Por questionar em seu Instagram o que é mais doloroso que testemunhar um genocídio, testemunhar a negação de que o genocídio está acontecendo, a agente Mahda Dakil foi dispensada pela CCA, outra agência de Hollywood, do cargo de direção do departamento cinematográfico, e só não foi desligada de vez por ter recebido apoio de funcionários e clientes, incluindo uma visita pessoal do Tom Cruise à agência contra a demissão da profissional. Já a WMA passou a obrigar funcionários a assistirem palestras feitas por rabinos, o que fez com que o rapper, ator e roteirista Boots Riley criticasse, chamando aquilo de propaganda pró-Israel e o colocando diretamente na mira pela pressão do seu desligamento também. Ver as movimentações da forte indústria de Hollywood por silenciar quem traga um recorte da guerra que não esteja alinhada com a visão do Ocidente remonta um lado pouco comentado das guerras, que são justamente os conflitos silenciosos pela disputa da narrativa, algo do qual Hollywood entende muito bem desde sempre. No final dos anos 40, começou a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, um período marcado menos pelos conflitos e mais pela disputa de cada potência em provar o sucesso de suas ideias e políticas. Entre a corrida espacial e o apoio em conflitos isolados em países menores, também era travada uma verdadeira disputa pela narrativa. E foi também no final dos anos 40, em meio a esse contexto, que surgiu a Lista Negra de Hollywood, destinada a catalogar roteiristas, atores, diretores, músicos e artistas no geral que fossem minimamente simpáticos às ideias comunistas. O ato inicial se deu após a pressão do Congresso estadunidense pela demissão de 10 pessoas, a maioria roteiristas, acusados de fazerem propagandas comunistas em seus filmes. Todos não apenas foram demitidos, como foram presos. Elia Kazan, cineasta greco-americano, tinha feito parte do Partido Comunista dos Estados Unidos e, ao se afastar das ideias, foi o grande responsável por alimentar essa lista, denunciando as pessoas que ele tinha conhecido no partido. Em 1999, o Oscar decidiu homenageá-lo pelo conjunto da sua obra, mas como sua história é fortemente marcada por essas denúncias e traições, a reação da maioria dos presentes, que sequer se levantou, não foi nada animada. Uma das 10 vítimas iniciais dessa lista foi o roteirista Dalton Trumbo, que após ser preso e impedido de trabalhar em Hollywood, passou a escrever com pseudônimos ou então oferecer os seus roteiros para amigos assinarem como se fossem deles, em troca de uma participação da grana do filme. Ele escreveu anonimamente um dos maiores clássicos da história do cinema, Spartacus, e também marcou a primeira vez que um Oscar não foi recebido pelo vencedor, quando o filme Arenas Sangrentas, de 1956, venceu na categoria de melhor história original, assinada por um pseudônimo do Trumbo. Ele não poderia nem receber e aquela pessoa que assinava não existia. Sua história foi retratada no filme Trumbo, Lista Negra, que em 2016 rendeu ao ator Bryan Cranston uma indicação ao Oscar como melhor ator, e ilustra bem como a indústria de Hollywood, atendendo a interesses do governo dos Estados Unidos, atuou para silenciar as ideias comunistas. Outra ilustre vítima da perseguição aos comunistas foi ninguém menos do que Charlie Chaplin, que em 1952 foi impedido de retornar aos Estados Unidos, mesmo morando lá há mais de 30 anos. Silenciaram um ator de cinema mudo, pois Hollywood não é apenas uma indústria, Hollywood é política. Mao Tse-tung escreveu certa vez que a política é a guerra sem derramamento de sangue, e a guerra é a política com derramamento de sangue. Ao tirar de cena quem tem um discurso que não seja interessante para eles, Hollywood não apenas penaliza as pessoas com o desemprego, como principalmente força a ideia de um mundo sem contradições, onde todo mundo concorda com uma única visão, exatamente como agora. Enquanto as pessoas se escondem debaixo da cama quando ouvem a palavra comunismo, com medo de uma ditadura, o que temos de fato é uma ditadura do capital. No contexto de classe, de atrizes a roteirista, eles são só o proletariado da indústria do cinema, e por não deterem os meios para produzir os seus próprios filmes, são obrigados a trabalhar gerando lucro para pessoas que não apenas podem descalçar
descartá-las a qualquer momento, como podem fazê-las calar suas bocas. Assim como todo mundo que trabalha em péssimas condições, mas tem medo de reclamar e ser demitido. O que a história nos mostra de Dalton Trumbo a Melissa Barrera é que quem detém o capital, quem detém os meios de comunicação, quem detém as indústrias, detém sobretudo o controle da narrativa, além de controlar até a nossa fome pelo desemprego. E nessa estrutura, o lado fraco da corda que somos nós nunca terá como vencer. Esse vídeo, por exemplo, não vai pra frente se depender dos algoritmos. Então, se você curtiu a ideia, comenta, compartilha e curte. E não esquece de se inscrever para mais dessas. É nóis!